Essas 4 linhas vão ser divididas da seguinte maneira. Na primeira, que é essa daqui, nós vamos falar sobre o começo, como é que se começa. Muita gente pergunta, eu quero estudar a magia, mas eu não sei como eu começo. Aí as pessoas começam sempre pelo lugar errado. Elas querem procurar um coven, elas querem procurar um sacerdote para iniciá-las, e elas nem leram nada sobre a Wicca, elas não sabem o que é, elas sentem o chamado e elas já querem começar meio que por aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o começo da Wicca. Eu vou te dar como exemplo o meu começo e espero que isso também te dê uma luz, uma direção, porque às vezes os exemplos, eles são até mais importantes do que às vezes uma linha direta, assim, de passo 1, passo 2, passo 3. Às vezes o exemplo consegue se comunicar melhor com você. E a gente vai falar também sobre os instrumentos, um pouquinho, né? A gente vai fazer falar um pouquinho sobre os instrumentos e sobre os conhecimentos necessários para a Wicca. Na segunda aula, a gente vai falar especificamente de instrumentos e vestuários de ritual, vestuários dentro da Wicca. A gente vai acabar, claro, falando um pouquinho da filosofia da Wicca nessa primeira aula, sobre o porquê que você pode estar sentindo esse chamado, por que você está assistindo esse vídeo. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre essa parte mais filosófica, mais mística, né, do chamado. Na segunda, a gente vai falar de instrumentos e vestimentas, porque há ainda muita controvérsia, vou falar umas coisas bem interessantes sobre muita coisa você tem em casa. Tem muita gente que acha que, isso é magia de rico, só a gente tem que ter muito dinheiro para ter. Não, gente, são coisas que você tem na sua casa, no seu quintal, assim, no brechó, você vai encontrar facilmente alguns desses instrumentos. Essa é a nossa segunda aula. Na terceira aula, a gente vai falar sobre o que você precisa saber para praticar a Wicca, né? Para botar a mão na massa, porque muita gente também fica só lendo, estudando e não sabe exatamente como botar a mão na massa. E eu já tive vários exemplos de pessoas assim, até pessoas próximas, pessoas que tinham conhecimento vasto, pessoas que falavam claramente, assim, né, decoravam tudo, acham coisas que eu não tinha a menor ideia, só estudando, porque eu não decoro tanta coisa assim. Eu decoro o que eu pratico. Mas na hora de praticar, na hora de botar a mão na massa, de acender o caldeirão, de fazer uma magia, elas ficavam completamente perdidas, elas não tinham treinamento energético. E a gente vai falar sobre isso na nossa terceira aula.